Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, esse videozinho aqui é um videozinho explicativo de toda a funcionalidade do Crypto Control. Então a gente vai entrar tela por tela, função por função, falar dos indicadores e assim a gente vai mostrar todas as funcionalidades da nossa ferramenta. Então a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o link, tá? cryptocontrol.pro, tá bom? Entre no seu navegador e bote lá cryptocontrol.pro. Perfeito? Então vai entrar nessa telinha aqui, é a nossa telinha de login. Se você já tiver as tuas credenciais, basta você inserir o teu e-mail e a tua senha aqui. Caso você seja um novo usuário, você tem que clicar em criar grátis. Então tem a perguntinha aqui, ainda não tem uma conta? Criar grátis. Você clicando aqui, vai redirecionar para essa outra telinha e você adiciona as informações básicas, tá bom? Seu nome, seu e-mail, sua senha, sua confirmação de senha. O e-mail, pessoal, tem que ser um e-mail válido, tá bom? Porque toda a gestão de assinaturas, recuperações de senhas é feita a partir desse valor. Então, insiram um e-mail válido para que você consiga utilizar a ferramenta corretamente. Beleza? Vamos retornar aqui. E caso você já seja um usuário e esqueceu a tua senha, basta clicar em esqueceu sua senha. Ele vai abrir essa nova telinha aqui e aqui você bote o seu e-mail, tá bom? E assim você vai receber um e-mail com um link de redirecionamento. O Crypto Control vai enviar um e-mail para você e você clica nesse link que você vai entrar numa telinha que você vai poder redefinir o seu e-mail. Muito simples, muito rápido. Resumidamente é isso, tá? Então a gente vai fazer o primeiro acesso, botar as credenciais aqui e a gente vai começar já a navegar pela ferramenta. Lembrando, pessoal, que em caso de dúvidas, a gente tem diversos canais de suporte. A gente tem tanto o WhatsApp, quanto o Telegram e quanto o e-mail. Agora sim, parabéns, você já tem acesso ao Crypto Control. Vamos dar uma navegada aqui na ferramenta e explicar todos os setores. Quando você faz o seu login, você é redirecionado para essa tela, essa nossa tela principal. A nossa tela se divide em dois setores, o setor central e o setor lateral. O setor central é onde tudo acontece, onde você vai cadastrar seus aportes, você vai ver os indicadores. Já o setor lateral é onde tem o menu principal. O menu principal se divide também em dois segmentos, ferramentas e análises. Se porventura você estiver vendo esse vídeo e não tenha algumas funcionalidades que você esteja encontrando, é porque a ferramenta está em constante evolução. Então provavelmente é uma nova feature que você está defrontando. Para isso você pode entrar em contato com o nosso suporte, que vai ser um prazer atendê-los, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do portfólio. Ferramentas, portfólio. Aqui que você vai fazer o cadastro das suas criptos. Quando você compra uma cripto numa corretora, você precisa cadastrar manualmente aqui dentro do Crypto Control. O Crypto Control vai ser responsável por fazer todos os cálculos para você. Tanto cálculo de prejuízo, cálculo de lucro e assim vai, tá bom? Então vamos fazer uma navegação rápida. A primeira parte aqui, a parte principal aqui do portfólio, a gente faz um resumo do que está acontecendo na sua carteira. Então a gente traz informações de aporte, ou seja, quanto você investiu. A gente traz a informação de saldo. O saldo é a soma dos aportes mais o lucro. A gente traz informação separada do lucro e a gente traz informação separada também do percentual do lucro. Esses dois ícones aqui representam a sua visualização. Quando a gente cadastrar os aportes aqui, vai ser mais fácil compreender. Mas, resumidamente, esse ícone de lista vai trazer as criptomoedas em formato de lista. Já em pizza, vai trazer a criptomoeda em formato de pizza, onde a gente vai mostrar os percentuais de alocação das criptomoedas. Então, você vai saber quais criptomoedas você tem mais na carteira, qual você tem menos e assim vai. Já aqui do lado direito, a gente encontra o botãozinho de aporte, que a gente vai clicar já já. A gente encontra o botão de filtro. Isso aqui é o botão de filtro de carteira. Ou seja, o Crypto Control permite que você segmente os seus aportes. Por exemplo, suponhamos que você é um gestor de carteiras. Você tem 10 clientes. No Crypto Control você pode cadastrar os aportes dos seus clientes e dizer que cada aporte pertence a um cliente específico. Para quê? Para depois você poder filtrar aqui e vai trazer os cálculos só daquele cliente filtrado. Bacana, né? E desse lado, nas bandeirinhas aqui, a gente permite que você escolha em qual moeda fiat você quer trabalhar.
tá bom? Então, por exemplo, você quer cadastrar em dólar, você quer cadastrar em euro, você quer cadastrar em real, você pode escolher. Um ponto muito importante, isso aqui não é conversão de moedas. Então, por exemplo, se você fizer o teu cadastro em dólar, não quer dizer se você clicar em real, a gente vai fazer a conversão, tá bom? Então, na verdade, são coisas separadas. Então, se você fizer todo o seu cadastro em dólar, você vai ter que seguir em dólar aqui nos seus cadastros, tá bom? E por fim, esse botãozinho de cadastro de carteira. É o que eu acabei de comentar aqui, tá? É o filtro, mas você precisa cadastrar primeiro a carteira. Vamos fazer o primeiro teste aqui. Eu vou cadastrar uma carteira cliente 1. Cliente 1. Perfeito, cadastrada a carteira. Você pode editar a informação e também deletar. Vou cadastrar uma segunda carteira cliente 2. Perfeito, já temos duas carteiras cadastradas e vou cadastrar uma carteira chamada cliente 3. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai voltar, clicando nesse ícone, e vamos fazer o cadastro do nosso primeiro aporte. Clicando em aporte, vai aparecer essa telinha, você escolhe qual a criptomoeda você deseja fazer o cadastro do aporte, você pode digitar o nome ou então simplesmente fazer a rolagem aqui dessa barra. Então vamos cadastrar Bitcoin. Bitcoin no momento desse vídeo está custando 61.182 dólares. Suponhamos que você comprou o Bitcoin ontem e o Bitcoin custava 60 mil. Você pode simplesmente chegar aqui e atualizar o valor, tá? Toda vez que você escolhe uma moeda, a gente traz o valor corrente, o valor da cotação atual. Então eu vou simular que eu comprei o Bitcoin 60 mil na data de ontem. Você escolhe qual é a data do aporte, então dia 16 do 4 de 2024, e quanto eu aportei. Então eu aportei 5 mil dólares. Perfeito. Taxa da corretora se você quiser adicionar. E o Crypto Control automaticamente já faz o cálculo aqui de quantas moedas você tem. Perfeito? E aqui vem a carteira, o que eu acabei de cadastrar. Você pode dizer que esse aporte pertence ao cliente 1, 2 ou 3. Então vou botar aqui cliente 1. Salvei. Olha a mágica acontecendo aqui. O Crypto Control automaticamente já faz todos os cálculos para você de lucro. Então vamos dar uma navegada por aqui. A coluna nome, que é o nome da criptomoeda, o seu saldo. Eu investi 5 mil, hoje eu já tenho 5.098. O preço atual da criptomoeda, quantidade de moedas que você possui, o aporte que você fez, então eu investi 5 mil dólares, o preço médio da compra, então o meu preço médio está em 60 mil, o meu lucro atual, que é de 98 dólares 83, e o meu percentual de lucro, que é 1,98%. Se você clicar nesse ícone aqui em opções, a gente traz o gráfico daquela moeda. Pronto, o gráfico está aberto. Ele traz em 1 minuto, mas você pode ver o gráfico em 1 hora, 2 horas, 1 dia. Beleza? Já esse outro ícone aqui é de anotações. Então, se você desejar fazer alguma anotação para aquele aporte, vender quando chegar semana que vem. É mais para o seu controle. E o último ícone aqui é o ícone de deletar. Você pode ver quando eu fiz uma anotação, mudou o ícone para verdinho. Então, visualmente, você sabe se aquele cadastro da cripto tem uma anotação ou não. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai cadastrar um novo aporte de Bitcoin. Aporte. Vou escolher Bitcoin. E então, dessa vez, eu comprei o Bitcoin a 59 mil. Eu comprei no dia 10 do 4 de 2024. O valor aportado foi 5 mil dólares também. Então, tem 8,0847 Bitcoins. Mas, nesse momento, esse aporte que eu cadastrei agora é do cliente 2. Salvei. A gente pode ver que nessa tela principal, a gente faz o apanhado geral de todos os aportes. Então aqui eu investi, está vendo que meu saldo atual é de 10.252,27. O preço atual do Bitcoin continua aquele que eu falei da outra vez. O total de moedas aumentou porque eu fiz um novo aporte. Meu preço médio já mudou, tá vendo? Porque eu cadastrei um novo aporte com o preço da moeda diferente. Mostra a quantidade de lucros que eu tenho, o percentual de lucro que eu tenho.
O Crypto Control também permite que você veja segmentado cada aporte. Então, se você clicar em cima da tua cripto, a gente vai para uma outra página que vai mostrar exatamente os dois aportes. 2, 3, 4, 5, 10, o quanto você tiver para cada criptomoeda. Então, a gente consegue exatamente ver o que está acontecendo em cada compra. Mas vamos voltar aqui, eu quero mexer no filtro. Lembra que eu fiz dois cadastros aqui de criptomoeda? Uma para o cliente 1 e outro para o cliente 2. Eu vou aqui em filtros e quero saber o que está acontecendo com o cliente 1. Tá vendo? Já fizemos todos os cálculos e só trouxemos a informação do cliente 1. Agora eu quero ver o que está acontecendo no cliente 2. Basta simplesmente eu mudar o filtro e escolher cliente 2. Filtrar. Todas as informações só do cliente 2. Bacana, né? Você vai lá, desmarca e volta tudo ao normal, que é a soma de todos. Entrando dentro aqui novamente dos aportes, o que a gente pode fazer também são saques. Se você botar aqui nesse botãozinho de retirada, você faz praticamente o mesmo procedimento que você fez para o cadastro, porém agora com uma visão de saque. Então, suponhamos que eu fiz o saque de $500 da carteira do cliente 1. Salvei, mostra registrado esse saque. E já mudou a quantidade de aposta, tá vendo? 9.500 e assim vai, faz todos os cálculos. Bom, pessoal, para a tela aqui de portfólio é isso. Espero que tenham tirado todas as dúvidas. Agora, pessoal, vamos dar uma navegada no DCA, que é o Dollar Cost Average. A gente desenvolveu essa funcionalidade, esse robô, ele permite que você faça compras agendadas das criptomoedas que você desejar. Então, você pode exatamente criar estratégias dentro do Crypto Control que te permite apenas deixar o robô comprar e você não precisa fazer nenhum esforço. Então, você pode criar diversas estratégias. A gente permite que você possa, por exemplo, fazer uma estratégia. Olha, compre diariamente às 5 horas da tarde. Compre semanalmente às 18 horas. Você consegue fazer diversas estratégias aqui de compra. Importante, você precisa ter saldo USDT na Binance, tá? USDT, tá? Então, tenha saldo do USDT, que é exatamente a criptomoeda que a gente utiliza para comprar as suas outras criptos, perfeito? Uma visualização rápida aqui, a gente possui esses 3 itens, a estratégia, que é onde você vai cadastrar o teu agendamento, atividades que vai permitir você visualizar as compras que foram feitas, e é bacana que aqui a gente também vai mostrar o poder do DCA, ou seja, naquele dia que você comprou, se você for visualizar daqui a 10 dias aquela compra, a gente vai mostrar o cálculo de lucro ou prejuízo que você está tendo. Então, é bem bacana, eu vou mostrar isso para vocês também. E a integração. Então, o Crypto Control precisa falar com a Binance, tá? Então, você precisa criar algumas chaves de acesso lá na sua conta da Binance. Então, isso que a gente vai fazer aqui agora, tá, pessoal? É bem simples, não tem dificuldade. O que você vai fazer? Você vai acessar a tua conta da Binance. Você vai clicar nesse ícone aqui do seu perfil e vai clicar em conta. Vai abrir exatamente essa telinha. E depois você clica aqui, ó, gerenciamento de API. Certifique-se que esse item esteja desmarcado, tá? Então, certifique-se que esse item esteja desmarcado. Próxima etapa, criar API. Clicar nesse botão. Clicar nesse primeiro item, gerar pelo sistema, né? Escolha o tipo de chave API, gerar pelo sistema. Próximo, você vai dar o nome da sua API que você deseja. Então, vou botar Crypto Control Test. Próximo. Perfeito. Aqui está exatamente as duas informações que você precisa cadastrar dentro do Crypto Control. Você precisa pegar a informação de API Key e você precisa pegar a informação de Secret Key. Perfeito? Então você vai copiar e inserir lá dentro do Crypto Control. Isso eu vou mostrar para vocês também. Outro ponto de atenção, marque essa opção. Enable Spot in Margin Trading, tá bom? Eu vou marcar aqui, mas para isso você precisa editar as restrições. Marcou, salvou. Tá marcado aqui. E muito importante, pessoal, muito importante, desabilitar isso. Tá vendo aqui? Habilitar saques.
Então desabilite, não deixe marcada essa opção por questão de segurança, tá bom? Deixe desmarcada essa opção. Agora vamos lá. A gente vai pegar essas duas informações, API Key e Secret Key, e cadastrar lá dentro do Crypto Control. Então você copia a informação, volta para o Crypto Control, clica aqui em integrações. Você pode ver que tem 3 integrações já criadas aqui, eu vou criar mais uma. A gente bota, ó, no momento, só é possível realizar a integração com a corretora Binance. Então você vai botar aqui Crypto Control Teste. Aqui você pode botar qualquer nome, tá? Para sua referência. Você vai colar aquela aqui, copiar e botar aqui no Secret Key. Salvou. Perfeito. O Crypto Control já está falando com a Binance nesse exato momento. Se você tiver alguma dúvida, a gente também tem o manual do usuário. Clicando aqui, a gente bota todas as etapas que eu acabei de fazer. É importante também, pessoal, se você não tiver uma conta na Binance, clique nesse link aqui, Binance. Vai te redirecionar para o site da Binance, você vai poder fazer o teu cadastro lá. Agora vamos voltar para a estratégia. Pode ver que não tem nenhuma estratégia criada. Vou criar a minha primeira estratégia de DCA. Clicar nesse botão adicionar. Vamos botar o nome da estratégia, então, compra semanal. Aqui você pode botar o que você desejar. Frequência. Olha o que eu falei aqui, você consegue montar a sua frequência. Então, se eu vou fazer uma compra semanal, então vou escolher a frequência semanal. Vou escolher o dia da semana que eu desejo, então eu quero comprar uma vez por semana, todo sábado, às 10 horas da manhã. Qual moeda que eu vou comprar? Eu quero comprar Bitcoin. Mas você pode escolher qualquer tipo de moeda aqui. Perfeito? As compras só são feitas nas moedas que pertencem na Binance, que a Binance possui. Qualquer outro tipo de moeda que a Binance não possui, a compra não vai ser executada, tá? Qual conta a gente vai executar? Então eu vou botar a conta que eu acabei de cadastrar, Crypto Control Test. E qual o valor que eu vou aportar? Eu quero comprar $100 semanalmente, todo sábado, às 10 horas da manhã. Deixa eu botar aqui que não marcou. Perfeito. Salvar. Perfeito. Já está criado a sua primeira campanha de DCA, a sua primeira estratégia. Se você quiser pausá-la, basta clicar aqui, confirmar. Nesse momento não vai ser executado nenhuma compra quando chegar nesse agendamento. Ela tem que estar azul, então a gente deixa em play, confirmar. E aqui agora a gente vai no setor de atividades. O que é atividades? Todas as compras que já foram feitas, entendeu? Então nessa visualização a gente pode ver que tem bastante erro, tá vendo? Se você clicar em visualizar erro, a gente vai dizer o motivo. Então a gente diz aqui, ó, account has insufficient balance for request action. Então está dizendo que a conta não tem saldo para comprar, não tem o SDT. Mas vamos lá, vamos procurar algumas que deram positivo aqui. Vou aqui embaixo, ó. Perfeito, olha só que bacana. Tem uma estratégia chamada primeiro teste que eu criei lá, que foi feita a compra da Solana, deu positivo no dia 6/3. A Solana custava $134 naquele dia. Eu fiz uma compra de $10. Então equivale a 0,07 Solanas. E aqui mostra o quanto eu teria de lucro nesse exato momento se eu tivesse feito essa compra. Eu teria 25% e 25,57% de lucro. Bacana, né? Então aqui a gente mostra o poder do DCA. Aqui a gente vai conseguir ver o quanto o DCA é importante para nossas estratégias. Voltando para cá, voltando para a tela principal. Resumidamente, é isso, tá, pessoal? Então, façam teus testes aí e realmente estudem sobre o DCA, porque é uma estratégia muito bacana que permite você fazer compras, né? Tem uma média de preços ali, porque muita gente pode comprar no topo e aí tá sem caixa, e aí depois o preço cai e não tem dinheiro para comprar. Então, por isso é importante você fazer compras fracionadas no seu dia a dia, tá? E você escolhe o melhor momento para compra, se é diário, semanalmente, mensalmente, enfim. Então, o DCA é uma estratégia muito poderosa hoje no ramo das criptomoedas.
Agora, pessoal, a gente vai navegar pelo setor de análises, tá? Esse setor, para mim, é o mais importante do Crypto Control. Por quê? Aqui a gente traz diversos tipos de relatórios e esses relatórios vai trazer para vocês indicadores. Vocês combinando esses indicadores, vocês vão tomar decisões mais assertivas no momento de uma compra ou de uma venda. É importante também vocês terem o conceito de cada indicador, mas fiquem tranquilos, eu vou explicar o conceito de cada um também. Mas é importante vocês também já terem no DNA de vocês o que cada indicador faz. Então, resumidamente aqui, vamos navegar pelo visão geral, né? O relatório de visão geral, para o nosso primeiro relatório. O próprio nome já diz, ele dá uma visão ampla do resumo da moeda ali. Então, a gente traz informações do nome da moeda, do ranking dela, o preço atual, a variação do preço, o volume transacionado daquele dia, o preço máximo e o preço mínimo do dia. E essa coluna aqui, tendência do curto prazo, é uma coluna que a gente já calcula para você, para mostrar se o ativo está numa tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, só de bater o olho aqui, a gente pode ver, olha quantas tendências vermelhas, né? De baixa forte, de baixa. Então, o mercado está nitidamente em queda. Só de olhar aqui o Crypto Control aberto, a gente já tem a visão que o mercado está em queda, tá bom? E essas tendências se dividem em baixa, baixa forte, neutro, forte e alta forte. A gente vai ver mais essas informações no decorrer dos outros relatórios. Aqui na parte superior você pode escolher a moeda que você desejar. Então, eu quero só trazer a informação do Bitcoin. A gente traz aqui a informação do Bitcoin. O filtro que tem aqui desse lado eu vou falar nos outros relatórios, mas você vai poder também utilizar o filtro no relatório de visão geral, tá bom? O próximo relatório que nós vamos analisar é o relatório de performance. O próprio nome já diz, é um relatório que analisa a performance do ativo de um período. Então vamos navegar por ele. Esse relatório a gente traz o nome da moeda, o ranking da moeda e vem a performance pelos períodos. Então a gente traz a performance de um dia, a performance de uma semana, a performance de um mês, a performance de 3 meses, performance de 6 meses e um ano e de todo o período. Então aqui, só de olhar, a gente consegue já verificar ativos que estão performando bem. Aqui, na verdade, a gente tem muitos ativos performando mal nesse momento do vídeo, tá? Mas se a gente, por exemplo, for navegando, a gente consegue ver um ativo que tenha uma boa performance. Por exemplo, esse BGB. A gente pode perceber que ele performou muito bem nos últimos períodos. 200%, 107%, 44%. Só aqui, que é exatamente de uma semana, que ele não performou muito bem. Mas ele caiu pouco, só 2%. E hoje, num período de queda, né, num dia de queda que está ocorrendo nesse exato momento, ele está performando 6%, ele teve uma variação de 6%. Então, esse é um ativo, seria um ativo que você poderia analisar. Não é uma indicação, tá, de compra. Então, eu só estou mostrando como é que você vai utilizar essa ferramenta. Então, para facilitar, vamos utilizar o filtro, tá? A gente clicando aqui em filtro, a gente pode escolher qual a coluna. Então, por exemplo, eu vou escolher a coluna de um dia. Eu quero saber todas as moedas que for maior ou igual a 5%. Olha só o que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo todas as moedas que um dia é maior ou igual a 5%. Então, BGB, FLOC, JTO. Então, só a partir do filtro a gente já consegue ver diversas moedas que no curto período está performando bem. Vamos aumentar ainda mais o filtro, a gente consegue concatenar mais informações. Então, eu fiz o primeiro filtro aqui e eu vou concatenar um novo filtro. É só clicar no botão adicionar filtro. Então, o que eu quero agora? Eu quero pegar todas as moedas, né, de uma semana, na coluna uma semana, que performaram maior ou igual. Eu boto a 5% também. Vou botar 1% para dizer que é positivo, tá? Vou lá, ok. Olha só o filtro do filtro. E aí a mágica começa a acontecer. E aí você começa a ter moedas mais filtradas com as informações que você deseja. Então vamos lá. Eu botei 2 relatórios de um dia e de uma semana.
Então, olha só essa moeda Stake, eu não conheço, tá? Ela performou 8% em um dia e uma semana 3,51%. Olha essa outra aqui, Pirate. Olha como ela está verdinho durante o período. Então, ela performou muito bem, tá? E assim sucessivamente as outras também. Você tem que analisar individualmente cada moeda, tá? Novamente, não é uma recomendação de compra essas moedas. O Crypto Control só mostra o que você inseriu. Então você também tem que pegar essas moedas e analisar lá no TradeView, para você ver se é uma moeda que está em tendência de alta ou de baixa, tá bom? E aí começa a ver as concatenações. O próximo relatório que a gente vai apresentar é o Trend. Então a gente vai ver se a moeda está numa tendência de alta ou baixa. Porque às vezes a gente pode ver aqui, por exemplo, essa Joy. Ela está 137% se valorizando. Mas isso aqui pode ser apenas um pullback de alta durante um período de queda. Então, quando uma moeda cai muito, ela geralmente faz pullbacks para depois cair novamente. Então, isso que vocês têm que se atentar. Não é porque está positivo que você tem que sair entrando na moeda. Você tem que fazer uma análise paralela. Então, bora fazer uma análise junto aqui. Já fiz aquele filtro, né? E trouxe essas moedas. Eu vou escolher essa ARRR para analisar, porque ela tem uns percentuais bons, né, durante os últimos períodos. 5%, 41% no semanal, mensal 105% e assim vai. Então a gente vai entrar no TradeView, a RRR USDT. Vamos ver como é que ela tá. Olha, numa hora é tendência de alta para ela, tá? Ela está em tendência de alta aqui. A gente pode ver essa LTA e a moeda navegando exatamente em cima dessa LTA. Aí você, por exemplo, vê o estocástico. O estocástico aqui está sobrecomprado. O que aconteceu no sobrecomprado da última vez? Está vendo aqui? A moeda recuou. Então ela pode provavelmente recuar e procurar aqui essa LTA. Então, por exemplo, essa moeda é uma moeda que o Crypto Control informou para mim que está numa tendência de alta. E olhando para ela aqui, ela realmente está numa tendência de alta. Novamente, não é dica de investimento, tá, pessoal? Não conheço essa moeda. A gente só está fazendo a combinação entre Crypto Control e o TradingView, tá bom? Agora a gente vai navegar pelo relatório Trend, que é o relatório de tendências. Para mim, é um dos relatórios mais importantes dentro do Crypto Control. Nós temos diversos relatórios, todos são importantes, mas esse aqui é um relatório muito especial. Por quê? A gente utiliza inteligência artificial para exatamente verificar a tendência daquela moeda. Então, só de bater o olho aqui, o Crypto Control já vai informar para você se uma moeda está numa tendência de alta ou baixa, tá bom? Além disso, a gente também tem a visualização de curto, médio e longo prazo. Então, isso você também consegue ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo nas criptomoedas. Então, aqui, na primeira coluna, a gente traz o nome da moeda, o ranking da moeda, a tendência de curto prazo, se ela está em baixa, alta, enfim, tendência de médio prazo, tendência de longo prazo, e aqui a gente tem a mudança de tendência. Isso aqui também é bem bacana, porque a gente diz que o ativo antes da tendência atual, qual era a tendência anterior. Então você consegue verificar como se fosse subir uma escada ou descer uma escada. Por exemplo, aqui na Ethereum está dizendo que estava em baixa e foi para baixa forte no curto período. Ou seja, a moeda está caindo. Estava em baixa, foi para baixa forte. Agora vamos ver a XRP. Aqui na tendência de curto prazo, ela estava em alta forte, foi para alta. Ou seja, ela está perdendo também força. Então, ao contrário também serve. Por exemplo, se tivesse alta e para alta forte, quer dizer que ela está ganhando força. Então, o Crypto Control mostra a direção para onde está indo o ativo, tá bom? Então, aqui, só de bater o olho aqui numa hora, a gente consegue ver que realmente o mercado não está muito bom. Que a gente consegue ver que praticamente todas as moedas estão avermelhadas, né? Estão em baixa. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, nós temos o micro do micro. Como assim? Você pode ver que aqui a gente selecionou uma hora, tá? E dentro de uma hora a gente fraciona essa uma hora, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Ou seja, uma hora tem 60 minutos. Então, esses 60 minutos são fragmentados no curto,
médio e longo prazo. Então você consegue saber se uma tendência começou a mudar a partir da primeira fração de um tempo gráfico. Entendeu? Então é bem bacana isso. Então você consegue saber se a tendência está começando a evoluir passo a passo. Aqui a gente também consegue adicionar os filtros. Então vamos fazer aqui uma brincadeira com os filtros. Eu quero saber, quero trazer todas as moedas do ranking entre o ranking 10 e 30. Eu trouxe todas as moedas entre o ranking 10 e 30. Perfeito. Agora eu quero saber, vou adicionar um outro filtro para concatenar com esse. Eu quero saber, no curto prazo, todas as moedas que estão em alta dentro do ranking 10 e 30. Vamos ver se vai trazer alguma coisa. Perfeito. Trouxe aqui. E só reduzir aqui um pouquinho para ficar melhor para visualizar. Então, do ranking 10 e 30, as moedas que estão com alta no curto prazo é a Litecoin, a DAI e o USD. Duas stablecoin e a Litecoin. Entendeu? Então a gente consegue brincar também com os filtros para trazer moedas que a gente gostaria de estar investindo. Vamos limpar, vamos remover esse filtro, vamos criar um novo filtro. Eu quero saber moedas no curto prazo que estão em alta. Eu gostaria de saber também moedas no médio prazo que estão em alta. Eu gostaria de saber moedas no longo prazo que estão em alta. Vamos ver se tem alguma assim. Não tem nenhuma no atual momento do mercado, tá vendo? Então o mercado realmente não está muito legal nesse primeiro momento. Vamos tirar do longo prazo e deixar só os dois. Perfeito. Então aqui tá vendo? Trazendo as moedas que estão em alta no curto prazo e no médio prazo. Isso aí você também pode ver também na visão de 4 horas, a mesma coisa. Então dentro de 4 horas nós temos a fração de curto prazo, a fração de médio prazo e a fração de longo prazo. Então também é uma escadinha que a gente faz dentro do 4 horas, mesma coisa dentro de um dia. Então essa fração consegue fazer o detalhe do detalhe para você numa análise gráfica. Então é bem importante você ter essa visualização, de tendência para você saber para onde o ativo está indo. Se o ativo está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Agora vamos explicar esse relatório, volume de atenção. É um relatório bem bacana. Por quê? O nosso algoritmo, a nossa inteligência artificial, ela faz uma análise de diversas criptomoedas e encontra padrões de volume, entendeu? Então, por exemplo, a nossa inteligência artificial vai lá, analisa se o volume atual dessa criptomoeda é maior 2 vezes ou menor 2 vezes comparado com a média das últimas 10 barras. Então, a partir disso, a gente consegue encontrar anomalias nos padrões de volume, moedas que estão realmente performando melhor e moedas que estão perdendo o interesse. Vamos dar um exemplo aqui. Nesse relatório a gente traz informações da nomenclatura da moeda, do ranking e da variação do preço. Vamos pegar essa HNT. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Perfeito. Vamos perceber aqui que a HNT, a variação do preço está 2,75 negativos. Olha só o tamanho desse volume aqui, como é bem pouquinho. Então, se a gente comparar com as últimas 10 barras, o volume é 2 vezes menor da média das últimas 10 barras. Então é uma moeda que o pessoal não está tendo interesse. Se não tem volume, não está tendo compras. Vamos pegar uma variação um pouco maior aqui. Vamos mudar aqui a ordenação da coluna. Essa aqui provavelmente é uma moeda nova. ORB, vamos ver essa aqui. Olha só aqui a ORB. A ORB está com 30%, 30,9% de variação do preço. Se a gente perceber aqui o volume, olha como o volume
é maior comparado com as últimas 10 barras, né? A média das últimas 10 barras. Então, é uma moeda que está tendo interesse comprador por algum motivo, tá? Não quer dizer que você vai ter que entrar só porque realmente ela está bombando, que nem a gente explicou nos últimos vídeos. Você vai ter que fazer uma análise gráfica como um todo, tá? Então, você vai ter que ver se tem algum padrão, ver se tem alguma notícia saindo, ver se realmente é algum FOMO que está acontecendo, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é que o Crypto Control mostra essas oportunidades para você poder analisar para ver se tem interesse de compra. Então, realmente, é um relatório bem bacana e você pode utilizar realmente para encontrar algumas criptomoedas que está tendo interesse bem forte naquele momento. Agora vamos ver o RSI, que é o Índice de Força Relativa. Esse indicador é muito utilizado pelos traders, tá? Porque esse indicador diz a velocidade, né, e a mudança de movimentos das moedas. Então esse indicador tem pontuações, tá? Então as pontuações dele vai de 0 a 100. Quando a pontuação da criptomoeda do RSI está acima de 70 pontos, quer dizer que ele está sobrecomprado. Quando está abaixo de 30, ele está sobrevendido. E quando está entre 70 e 30, ele está na região neutra do RSI. Aqui a gente pode ver dentro do nosso setor RSI que a gente traz a nomenclatura da moeda, o ranking da moeda, o preço da moeda e os RSIs de 1 hora, 4 horas e 1 dia. A gente pode perceber que a grande maioria dos SRIs só dessa página aqui está neutro. Por quê? Porque está todo mundo entre 70 e 20. Mas a gente pode dar uma analisada mais a fundo se a gente quiser trazer todas as moedas que estão com RSI acima de 70, ou seja, sobrecomprado. Então a gente vai aqui, vamos procurar por 1 hora. Você pode procurar por 4, 5 tendências, time frames diferentes. Eu quero saber todo mundo que é maior ou igual a 70. Então, olha só, a gente trouxe todas as moedas que é maior ou igual a 70, ou seja, em 1 hora essas moedas estão sobrecompradas. Então, está tendo interesse no curto prazo dessas moedas. A gente pode analisar, por exemplo, a LPT. Olha aqui, tá vendo? No curto prazo, o interesse dessa moeda 10%. Olha aqui o RSI sobrecomprado, tá vendo? Então o RSI sobrecomprado permite a você ver moedas que estão tendo interesse naquele momento. Que nem eu já comentei também nos outros vídeos. Não quer dizer só porque tá essa barra de 10%, você tem que entrar nesse exato momento. Você tem que fazer uma analisada. Então, por exemplo, a gente pode ver que ele está aqui praticamente numa resistência. Pode ser que o preço recue. Então, novamente, não é só porque o preço está sobrecomprado você vai entrar. Você tem que casar as informações, tá bom? E acontece também para o inverso. Você pode ver quais são os ativos que estão sobrevendidos. Ou seja, quero saber em 1 hora todo RSI que é menor ou igual a 30. Aqui são as moedas que estão sobrevendidas. Tá bom? Bem simples de utilizar, né? Agora vamos abranger as médias móveis, né? Então, existem dois tipos de médias móveis aqui dentro do Crypto Control. A SMA e a EMA, né? A média móvel exponencial e a média móvel simples. A diferença entre elas, né, é que a EMA dá mais peso a dados mais recentes. Então, a EMA é um pouco mais sensível aos indicadores, né? Já a média móvel simples, ela trata todos os pontos de dados iguais. Então, você pode optar por utilizar uma ou outra. Cada trade, cada usuário gosta de utilizar um tipo de média. Eu, particularmente, uso mais a EMA, tá? Então, eu vou abranger aqui o relatório de EMA, porque o relatório de SMA é igual, tá? Só muda praticamente os valores e também média móvel simples. Então, vamos falar aqui da EMA, né? Deixa eu só clicar certinho aqui na EMA. Perfeito, estamos lá. Então, aqui dentro da EMA, a gente tem esses relatórios. A gente tem o relatório de EMA, o primeiro relatório que traz a moeda, traz o preço atual da moeda, traz o valor da média 9, por exemplo, qual é o valor hoje que a média se encontra, tá?
Então ela está em 64 mil. Então, por exemplo, se a gente ver aqui, a EMA está em 64 mil e o preço está em 61 mil, ou seja, o preço atual do Bitcoin está abaixo da EMA. Muitas pessoas utilizam as EMAs também para indicar tendência. Algumas EMAs específicas, né? Se você tiver abaixo dela, quer dizer que é uma tendência de baixa. E se o preço continuar naquela tendência, quer dizer que ele vai recuar cada vez mais. E assim também funciona para o inverso. Se o preço estiver acima de determinadas EMAs, quer dizer que ela está numa tendência de alta. Eu vou mostrar aqui na prática mais para frente. Voltando aqui, a gente traz o preço da criptomoeda, o valor onde se encontra a EMA, o preço, né, onde se encontra a EMA, a variação, a tendência daquela EMA referente ao preço. Então a gente também traz as mesmas informações para a EMA de 12, para a EMA de 13, para a EMA de 26, para a EMA de 50. A gente traz diversos tipos de EMAs porque cada pessoa utiliza uma EMA diferente para poder traçar as suas estratégias. Agora vamos ver no Price Cross EMA, o preço cruzando a EMA. Vamos abrir aqui o relatório. Bom, aqui o que a gente traz? Exatamente o que eu falei no relatório anterior. A gente diz se o preço do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda está acima ou abaixo daquela EMA específica. Então vamos lá. Esse relatório a gente traz descrição da moeda, o preço atual da moeda e se os cruzamentos estão sendo feitos de acordo de cada EMA. Então a gente pergunta aqui, ó, preço cruzando EMA 9 está acima ou abaixo? Ou seja, o preço do Bitcoin está abaixo da EMA 9, ou seja, ele está numa tendência de baixa. Mesma coisa aqui, EMA 12. O preço está acima ou abaixo da EMA 12? Abaixo. E assim sucessivamente. A gente também permite aqui os tempos gráficos. Então vamos aqui numa hora. Por exemplo, já num curto período, o preço está acima. Então quer dizer que ele pode estar realmente reagindo. Então o preço está acima da média móvel exponencial de 9, está acima da média móvel exponencial de 12, já está abaixo da de 26, abaixo da de 50, abaixo da de 100 e abaixo da de 200, tá? Por exemplo, aqui você também pode fazer a mesma coisa com os filtros, né? Que nem a gente explicou nos últimos relatórios, né? Preço cruzando, você pode ver se ele está cruzando para cima ou para baixo e você vai trazer as informações daquelas criptomoedas que estão com aquela tendência de alta ou de baixa. Vamos aqui na EMA 9 Cross agora. Aqui é bem bacana, tá? Essa parte dos indicadores que é cruzamento entre médias. Então, é importante aqui no mundo trade que existem alguns cruzamentos muito importantes. Alguns cruzamentos são cruzamentos bullish e alguns cruzamentos são bearish. Então, por exemplo, a gente tem um cruzamento bem famoso que é o Golden Cross. Então, quando a média 9 cruza para a média de 21 acima, quer dizer que o preço está numa tendência de alta, que ele pode explodir naquele momento, entendeu? Que ele está ganhando força. A mesma coisa se a gente poder ver aqui no de 12, depois que a gente vai navegar. Tem 12,50, então é um bullish fresh. Então é um bom cruzamento. E o que o Crypto Control traz? Traz exatamente essas informações para você. Então aqui eu estou no relatório de EMA 9 Cross. Então eu trago o nome da moeda, trago o preço da moeda e pergunto aqui: a média móvel exponencial de 9 está cruzando acima ou abaixo da média móvel exponencial de 12? Aqui eu estou dizendo que está abaixo no diário, tá vendo? Média móvel exponencial 9 está cruzando a média móvel exponencial de 26. Está acima ou abaixo? Está abaixo. Então você consegue ver as tendências aqui das criptos. Por exemplo, vamos aqui na EMA 12. Vamos botar no 4 horas. Por exemplo, aqui, ó, EMA 12 cruzando EMA 50. Isso aqui é um bom indicador se a moeda está numa tendência de alta ou baixa, tá? Então, por exemplo, no 4 horas, o Bitcoin está abaixo da EMA 12 com a 50. Vamos dar uma olhadinha aqui. A média móvel exponencial de 12 é amarela e a de 50 é essa aqui, é vermelha. Eu estava vendo no 4 horas lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha, 4 horas. Então está dizendo que a EMA 12 cruzando a EMA 50 está abaixo
Exatamente, tá vendo? A EMA 12 está abaixo da EMA de 50. Houve o cruzamento aqui, pessoal, e olha o que aconteceu depois disso. 13% de queda, tá? E acontece o inverso também. Por exemplo, o cruzamento para cima, você pode ver que a 12 está cruzando para cima. Quando acontece isso, pode acontecer movimentos explosivos. Por exemplo, 8% de alta aqui, tá? Existem os falsos sinais também. A gente pode ter acontecer algum cruzamento, mas ele ao mesmo tempo se reverter naquele momento. Então vamos dar uma olhadinha aqui no cruzamento. Olha esse cruzamento aqui que bonito. 12 com 50 cruzou para cima. E olha o que aconteceu depois. 80% de alta no Bitcoin. Imagine nas altcoins. Então, esses indicadores aqui é muito bom para você ter noção se um ativo está numa plena tendência de explosão, uma tendência de alta ou de baixa, tá? Novamente, reforço, pode ter sim falsos sinais. Então, cabe você ficar atento e fazer essas análises paralelas aqui no TradingView. O Crypto Control vai mostrar para você que o que está acontecendo naquele momento. Vai te dar todas as informações para você tomar decisões a partir de uma segunda análise aqui no TradingView. Para você ser mais assertivo, você soma as informações dos dois sistemas. E aqui os outros relatórios de EMA também é a mesma coisa, porém a gente muda os valores, né? Então, por exemplo, aqui na EMA 26 Cross, a gente traz EMA 26 cruzando a EMA de 50, acima ou abaixo. EMA 26 cruzando a EMA de 100, acima ou abaixo. EMA 26 cruzando a EMA 200, acima ou abaixo. E também nos time frame. Então você realmente consegue ter bastante informação aqui para você tomar as suas melhores decisões. Agora a gente vai falar aqui do MACD Signal, né? É um indicador bastante utilizado também no mundo trade e ele é um indicador de análise técnica, né? Utilizado mais para entender as tendências do preço, né? Ele compara praticamente duas médias móveis e mostra se elas estão se aproximando ou se afastando uma das outras. Isso aí ajuda muito a identificar possíveis oportunidades de compra ou venda, com base nessas mudanças, né, de tendência. É uma maneira bem simples de entender para onde o preço das criptomoedas estão indo, né, e tomar decisões informadas sobre essas negociações. Então, o que a gente pode ver aqui na parte inicial, né, do MACD Signal? O que a gente traz? A gente traz a descrição da moeda, o rank da moeda e o sinal da moeda, se ela está à venda ou à compra. Não quer dizer se está à venda, você tem que vender nesse exato momento, que nem eu comentei nos outros vídeos, né? Você tem que olhar aqui o TradingView, entender o contexto ali da movimentação. Então, quando está à venda, que nem eu comentei agora, o MACD utiliza duas médias para comparar. Tem a média que a linha que a gente chama de MACD e tem a linha de sinal que a gente chama. Então, quando a linha do MACD está acima da linha de sinal, ele está num momento de compra. E vice-versa, se a linha do MACD estiver abaixo da de sinal, ele está numa venda. Então, por exemplo, o que a gente pode ver aqui? Bitcoin, ele está à venda no gráfico de um dia. Vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin. Já botei aqui o MACD e a gente pode perceber exatamente isso. Tá vendo aqui? Tá no diário? Tá no diário. Que essa linha abóbora aqui, essa linha laranja, é a linha de sinal. E a linha azul é a linha MACD. Então, no diário, o MACD está abaixo da linha de sinal, que é o indicador de venda. Então, nesse exato momento aqui, ó, tá vendo esse cruzamento aqui? Foi aonde o Crypto Control disse que estava no momento de venda. E olha o que aconteceu depois desse indicador. Foi aqui, tá? 14%. E depois dali a tendência não virou, porque o indicador não ficou acima da linha de sinal. Por mais que a gente tenha tido algumas altas aqui, ele realmente não entendeu que foi uma virada de tendência ali, né? Então, por exemplo, ele continuou embaixo e olha o que aconteceu no preço. O preço continuou a cair. Vamos ver outro, vamos ver o Ethereum. Ethereum está à venda também. Então vamos lá, olha o que aconteceu aqui. A linha de sinal está acima da linha MACD, tendência de baixa. Olha só quando que o Crypto Control avisou a tendência que estava mudando. Então praticamente 28% de queda.
Vamos ver se a gente consegue ver outro tempo gráfico aqui. Bom, no 4 horas já está melhor. Vamos dar uma olhadinha no 4 horas. Olha aqui o 4 horas. No Ethereum está a compra. E olha só o que aconteceu. Realmente, ó, o preço aqui da linha do MACD está acima da linha de sinal. Então está dizendo que realmente pode estar acontecendo uma virada de tendência. O que acontece? Uma tendência vira a partir dos menores tempos gráficos começarem a mudar para positivo. Então uma tendência começa a virar numa hora, depois vira no 4 horas, e depois vira no diário, e depois vira no semanal. Então, se você conseguir começar a ver essas mudanças de tendências em time frames diferentes, quer dizer que o ativo está ganhando força. Também funciona ao contrário, tá, pessoal? Se começa a mudar as tendências de curto prazo, então, no médio e longo prazo, isso também ficar negativo, quer dizer que o ativo está perdendo força. Então, assim que funciona o nosso relatório de MACD. Então, a partir apenas com um clique, você consegue entender se uma moeda está começando a ficar numa tendência de alta ou baixa com esse indicador do MACD Signal. Chegamos agora no estocástico. Esse indicador muita gente utiliza, né? Os traders utilizam muito, né, para praticamente entrada e saída de operações. O estocástico é um indicador, né, usado para avaliar o momento do ativo, né? Ele compara praticamente o preço de fechamento da cripto com o intervalo de preço ao longo de um período. E ele atua muito parecido com o RSI, só que os valores de pontos são diferentes, né? O valor varia também de 0 a 100, sendo que 80, o ponto 80, é considerado que o ativo está sobrecomprado. Já o ponto 20 é considerado que o ativo está sobrevendido. Então, a regrinha é um pouco parecida, só muda a pontuação, mas esse indicador é muito bom e a galera bem utiliza ele. Então, vamos aqui dar uma introdução. O que a gente traz nesse indicador? A gente traz o nome da moeda, o rank dela também, se a pontuação, né? Então a gente tem dois valores lá, então praticamente se é a linha rápida ou a linha lenta. A gente tem uma linha lá que mostra, eu vou mostrar para vocês. E o status dessa linha, então por exemplo, a linha rápida, o status dela está sobrevendida, tá vendo? Abaixo de 20. Já o lento está neutro, por quê? Está entre 80 e 20. Então ele está neutro, está quase chegando aqui no sobrevendido. Quando bater 20 aqui, ele vira sobrevendido aqui no diário. E assim acontece também para outras criptomoedas. Então a gente pode perceber que no diário muito está sobrevendido e neutro. Então o mercado realmente não está tão bonito assim. A gente praticamente não vê muito verde no diário, né, ao longo do tempo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos encurtar o time frame que às vezes fica mais fácil de encontrar valores mais verdinhos, ó. Então aqui, por exemplo, no de uma hora, a gente pode perceber que o Bitcoin está sobrecomprado. Eu vou dar um exemplo no 4 horas, que muita gente utiliza praticamente esse indicador no 4 horas. Se a gente filtrar, por exemplo, eu quero saber o estocástico lento, todo mundo que está sobrevendido no 4 horas. Eu vou no filtro, estocástico, status lento, sobrevendido. Vamos ver se vai ter muita gente. Olha quanta gente tem. Dogecoin, Matic, Render, VET e assim vai. Então se a gente entrar aqui na Doge, bom, entramos aqui na Doge. Então a gente pode perceber que a Doge acabou de sair de sobrecomprado. Você pode ver que o laranjinha é a linha lenta que eu comentei e já o azul é a linha rápida. Então acabou de sair, está no momento de saída desse status, né, sobrecomprado. E olha o que o preço está começando a fazer, está começando a mudar, está começando a ter compra nele. Vamos ver o outro aqui. Matic. Bom, estamos na Matic, a gente pode ver que ela estava no sobrevendido. Ela acabou de sair do sobrevendido, olha só aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo? E olha o preço já começou a ter uma valorização. O que a gente pode ver aqui também, algumas ações de entrada,
que quando o preço está sobrevendido, aqui por exemplo, tá vendo aqui, ó, que foi exatamente nesse fundinho, o preço depois se valorizou 28%. Mas tem que tomar cuidado também com algumas entradas, tá, pessoal? Porque, por exemplo, aqui o preço ficou sobrevendido, tá vendo? Mas olha só o que aconteceu também depois. Teve uma queda de 21%. Então não é sempre que isso, só porque está sobrevendido você vai entrar. Você realmente tem que fazer outras análises. Mas, na grande maioria das vezes, esse indicador funciona exatamente como ponto de entrada, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só, sobrevendido aqui. Olha o que aconteceu. 8%. Aqui sobrevendido. Aqui ele já começou a recuar mais, tá vendo? E assim vai. Tu consegue fazer tuas análises de entrada a partir desse indicador. Você pode mudar também os time frame para 1 hora e para um dia se desejar. E agora a gente chegou no relatório de All Time High, ou seja, o topo das criptomoedas. Aqui nesse relatório a gente mostra a data que houve o topo, o preço do topo, o preço atual e quantos dias está desde quando chegou no topo. E o percentual também da diferença entre o topo e o preço atual. Então, por exemplo, o Bitcoin, o último topo dele foi em março, dia 14. E o preço que bateu foi 73.777. O preço atual hoje do Bitcoin está em 62.683. Fazem 35 dias, já um pouco mais de um mês, que o Bitcoin alcançou esse patamar. Hoje, ele está 15% abaixo do topo. Então, se a gente chegar aqui no Bitcoin, o topo foi exatamente aqui. Tá vendo? Então, se a gente ver, o percentual realmente está 15% abaixo do topo. E quantos dias já se passaram? 35 dias. Aqui, ó, 35 barras, 35 dias. Então, no Crypto Control, a gente traz essas informações. Essas informações são legais por quê, pessoal? Porque você consegue saber se um ativo está sendo bem requisitado. Por exemplo, se você encontrar algum ativo que está muito distante do topo e também tem um percentual muito grande de diferença, é porque é um ativo que o pessoal não está tendo mais interesse. Então vamos dar uma olhada aqui para baixo se a gente encontra algum ativo. Vamos ver aqui, 962 dias. Vamos pegar aqui um que tem bastante. A Cake, tá? A Cake fazem 1084 dias que chegamos, que a cripto chegou no topo, né? O topo da Cake. Ou seja, foi lá dia 30 de abril de 2021. Hoje ela está $44, quer dizer, o topo foi em $44 e hoje ela custa 2,72. Ela está praticamente 93% abaixo do topo. Então, olha só, como o pessoal não está muito interessado na Cake. A Cake já está ficando velha, digamos assim, no quesito topo e também está ficando cada vez mais distante no quesito percentual. A gente pode dar uma analisada aqui na Cake. Vamos ver onde foi o topo da Cake. Tem que ser no mensal para a gente conseguir ter uma melhor visão. Olha só, a Cake teve um topo aqui em 44 mesmo. E hoje, depois de 1096 dias, ela realmente está num recuo de 94%. 94%. Tá vendo? Deixa eu só confirmar aqui. É porque aqui tá no mensal. Fica mais fácil ver no diário o quesito data, tá? Então se a gente pega aqui, em torno de 1885 dias. Aqui, ó, 1084, é isso aí. Então a Cake é um ativo que o pessoal está perdendo interesse porque cada vez está mais distante chegar no topo e o topo realmente está ficando cada vez mais velho. Então, com esse setor de all time high,
você consegue saber se uma moeda realmente está tendo interesse dos compradores. Então o Bitcoin a gente pode ver, está muito próximo do topo, fazem 35 dias, né? Então está um topo recente, e está 15% abaixo, então está muito próximo.